No coração da floresta, a casa abandonada me encarava. A porta entreaberta era um convite silencioso, como se esperasse minha chegada. O vento frio sussurrava entre as árvores, trazendo cheiro de madeira podre e algo mais, um odor agridoce que grudou na minha garganta. Eu deveria ter ignorado, dado meia volta e sumido. Mas algo me puxava para dentro. O ar ali dentro era denso, carregado de tempo e abandono. O chão rangeu sob meus passos, engolindo o silêncio que parecia absoluto. Os móveis estavam cobertos de poeira, os retratos nas paredes estavam desbotados, seus rostos indistintos, deformados pelo tempo ou por algo mais. No centro da sala, uma mesa estava posta para um jantar que nunca aconteceu. Copos intactos, talheres alinhados, pratos limpos como se, a qualquer momento, os donos pudessem retornar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Tentei sair. A porta se fechou com um estalo seco. O coração martelava contra meu peito. Testei a fechadura. Trancada. O vento sumiu lá fora. A casa me prendera. Um ruído veio do corredor. Passos arrastados, lentos, aproximando-se. Prendi a respiração. Cada passo rangia, ritmado, como se alguma coisa soubesse exatamente onde eu estava. A luz tremeluziu, sombras se contorceram nas paredes. Então, uma voz. Baixa, rouca, retorcida. Agora que voltou, podemos comer. Meu sangue gelou. Eu não estava sozinho. Os passos se aproximavam. Cada fibra do meu corpo gritava para correr, mas para onde? A porta estava trancada. As janelas, cobertas por cortinas pesadas. Então vi uma escada. O instinto me moveu antes da razão. Corri, subindo degraus enferrujados, sentindo o cheiro de ferrugem e mofo se intensificar. A casa parecia viva, pulsante, e não demorou para perceber que não era só o medo que me fazia tremer. O ar estava vibrando. Um corredor longo, estreito, portas alinhadas em ambos os lados. Cada uma com marcas de arranhões. Algumas tinham buracos, como se algo houvesse forçado a saída. O calor aumentava, mesmo com o frio que deveria reinar ali dentro. Olhei para trás. A escada havia sumido. A casa estava brincando comigo. Uma porta se abriu sozinha. Dentro, um quarto infantil. Um berço. No centro, uma boneca de porcelana com olhos enormes. Mas não era a boneca que me fez recuar. Era o espelho ao fundo. Refletia não apenas a mim, mas a algo mais, uma silhueta alta e magra, parada atrás de mim. Girei no mesmo instante. Nada. Voltei os olhos ao espelho. A silhueta estava mais próxima. Um suspiro frio roçou meu pescoço. Corri. O corredor agora era outro. Mais estreito, claustrofóbico. O teto parecia mais baixo. Eu podia ouvir os passos. Muitos. Acompanhando-me, acelerando quando eu acelerava, parando quando eu parava. Gotas de suor escorriam pelo meu rosto. Algo sussurrou meu nome. Eu não queria olhar, mas olhei. Atrás de mim, as sombras se contorciam. Braços magros, dedos longos e ossudos se projetavam das paredes, dos cantos, do teto. Um coro de vozes murmurava. Alguns choravam, outros riam. Eles estavam famintos. A porta no fim do corredor se abriu sozinha. Eu me joguei para dentro, batendo-a atrás de mim. O silêncio voltou. A escuridão era quase total. Meus olhos tentaram se acostumar. Algo ali dentro cheirava a ferro. Um relógio tic-taqueava, mas quando olhei para ele, os ponteiros giravam ao contrário. O tempo refluindo. Meus ouvidos uniram. Uma vela se acendeu sozinha. Sua chama revelou o que eu não queria ver. Corpos nas paredes. Embutidos, misturados à madeira, como se a casa os tivesse devorado. Seus olhos vazios se abriram ao mesmo tempo. Suas bocas se moveram em uníssono. Mais um para a coleção. O chão se abriu sob meus pés. Caí. Caía sem fim. O ar queimava minha pele. Algo passava por mim, rostos distorcidos, mãos tentando me agarrar.
Quando finalmente toquei o solo, não estava mais na casa. Eu estava fora. O mesmo bosque. O mesmo silêncio. Mas havia algo errado. A lua era maior. As árvores estavam retorcidas. O ar tinha cheiro de carne queimada. E então percebi. Eu nunca tinha saído. Ao se mudar para a velha casa, eu não esperava nada além de poeira e solidão. O ar era carregado, o silêncio denso, interrompido apenas pelo ranger das paredes antigas. Na primeira noite, acordei sobressaltado com um som abafado, como um sussurro. Devia ser o vento passando pelos canos velhos, pensei. Mas na noite seguinte, ouvi claramente, meu nome, sussurrado bem perto do meu ouvido. A sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Cada passo que eu dava, cada movimento, parecia acompanhado por um peso invisível. Comecei a evitar certos cômodos, especialmente o corredor estreito que levava ao sótão. Algo ali me repelia, um instinto primitivo de sobrevivência me alertava. Mas a curiosidade foi maior. Certa noite, encontrei um pequeno buraco na madeira da parede do corredor. A escuridão do outro lado me chamou. Aproximei o olho, segurando a respiração. O que vi me congelou. Olhos brancos, famintos, fixos em mim. Meu corpo ficou petrificado. Minha mente gritava para eu fugir, mas minhas pernas não respondiam. O silêncio foi quebrado por uma risada baixa, algo seco, gorgolejante, vindo de dentro da parede. Recuei, sentindo a adrenalina explodir em meu peito. Antes que eu pudesse reagir, dezenas de mãos magras e pálidas brotaram das rachaduras da madeira, dedos longos e esqueléticos me agarrando pelos pulsos, pelo pescoço, puxando-me com uma força inumana. Tentei gritar, mas um dos dedos gelados pressionou minha boca. A casa me puxava para dentro. Fui engolido pelas paredes. O mundo se tornou escuro, apertado, sufocante. Eu podia ouvir os sussurros ao meu redor, vozes que lamentavam, riam, choravam. Minha pele roçava contra algo úmido e quente. Eu não estava sozinho ali. O ar era espesso, carregado de medo e desespero. Mãos continuavam a me empurrar, me guiar pelos corredores invisíveis dentro da casa, até que uma fresta de luz surgiu à frente. Quando meus olhos se ajustaram, vi o que restava dos outros. Rostos presos à madeira, fundidos à estrutura da casa, suas bocas abertas em silêncio eterno. Suas expressões eram de terror absoluto. Alguém sussurrou bem perto do meu ouvido. Agora você também faz parte de nós. Minha consciência oscilou entre a realidade e o pesadelo. Senti meu corpo ser arrastado por algo maior, algo que fazia parte da própria casa. A última coisa que vi antes de ser absorvido foi meu reflexo distorcido na madeira. Meus olhos já não eram meus. Eram brancos. Famintos. A casa nunca esteve vazia. E nunca estaria. Desci ao porão com a lanterna tremendo em minha mão. O ar era pesado, impregnado de mofo e um cheiro adocicado, podre. Cada degrau rangia sob meus pés, como se protestassem contra minha presença. A casa lá em cima parecia se afastar a cada passo que eu dava. O frio aumentava, apertando minha pele como dedos invisíveis. O silêncio era absoluto, exceto pelo eco dos meus próprios passos. Olhei para trás. A entrada do porão estava distante demais, mais do que deveria estar. Meu peito apertou. Girei nos calcanhares e tentei voltar. Os degraus tinham sumido. O ar tremeu ao meu redor. O silêncio se desfez em um riso baixo, gutural, vindo de todas as direções. Minha respiração ficou rápida. A escuridão se moveu. Um arrepio subiu por minha espinha quando senti dedos frios roçarem meu rosto. Não estava sozinho. A lanterna piscou e revelou silhuetas esguias nas sombras. Olhos opacos brilharam. Suas formas eram erradas, longas demais, distorcidas, como se o próprio porão as tivesse moldado. Sussurros preencheram o espaço ao meu redor, palavras desconexas, pedidos, ameaças, lamentos. O chão sob meus pés parecia pulsar, como se algo ali ainda estivesse vivo. Corri.
Para onde? Eu não sabia. Os passos ressoavam em eco, como se outro alguém corressem junto comigo. Meus pulmões queimavam. O cheiro de carne deteriorada se intensificou. Algo roçou minha perna. A lanterna se apagou. Tudo virou escuridão. Meu coração batia contra meu peito, descompassado. Um murmúrio ressoou perto demais do meu ouvido, e uma mão agarrou meu pulso. Gritei, debatendo-me, mas a pele era fria como pedra. Me puxavam para baixo, para dentro, para algum lugar que eu não via. Minhas unhas arranharam o chão em um último ato desesperado. A lanterna voltou a acender, tremeluzindo. Não estava mais no porão. O chão era de pedra antiga, úmida, impregnada de manchas escuras. O teto sumia na escuridão acima. Estava em uma câmara subterrânea, e nas paredes, corpos estavam embutidos na alvenaria, seus rostos congelados em expressões de horror eterno. Os olhos, mesmo mortos, pareciam me seguir. Uma porta surgiu à minha frente. Madeira antiga, desgastada, marcada por arranhões profundos. Atrás dela, sussurros me chamavam. O porão nunca existiu. E agora eu fazia parte dele. Quando entrei na casa esquecida, senti um arrepio imediato. O ar era denso, carregado com cheiro de madeira apodrecida e algo mais, algo que eu não conseguia nomear. As janelas estavam empoeiradas e o chão rangia sob meus passos. Mas foram os retratos que realmente me fizeram parar. Havia dezenas deles espalhados pelos cômodos, cada um mostrando um rosto diferente. Olhos escuros me seguiam, fixos em mim, como se me reconhecessem. A cada noite, eu percebia algo estranho. Os quadros pareciam mudar. Pequenos detalhes no posicionamento, expressões ligeiramente diferentes, os rostos inclinando-se mais para o meu lado. No início, pensei que fosse paranoia, que minha mente estivesse pregando peças. Mas quando vi um retrato no qual os olhos estavam fixos diretamente nos meus, senti o gelo percorrer minha espinha. Cobre todos os quadros com lençóis. Trabalhei com pressa, tentando ignorar a sensação de que algo se movia na minha periferia. Quando terminei, me senti ridícula, mas pelo menos o peso dos olhares desapareceu. Finalmente, dormi. Na manhã seguinte, os lençóis estavam no chão. O coração martelou no peito. Eu sabia que não havia ninguém na casa, nenhuma corrente de ar forte o suficiente para tirá-los do lugar. Respirei fundo e olhei para os quadros novamente. Meu estômago revirou. Todos os rostos haviam desaparecido. No lugar deles, só havia um. O meu. A boca aberta em um grito congelado, os olhos arregalados de puro terror. Me afastei, tropeçando em um dos lençóis. Quis acreditar que era um sonho, mas o suor frio em minha pele dizia o contrário. Corri até a porta da frente. Girou na minha mão, mas não abriu. As janelas estavam lacradas, como se nunca tivessem sido feitas para abrir. Comecei a sentir falta de ar. No corredor, vi meu reflexo em um espelho antigo. Não era um espelho. Era outro quadro. E nele, meu reflexo piscou. Quando terminei de ler a última história sobre a casa esquecida, um calafrio percorreu minha espinha. O ar ao meu redor pareceu mudar, tornando-se denso, quase sólido. Olhei ao redor, buscando alguma lógica para o que sentia. O vento lá fora havia parado. Não havia mais som algum, nem mesmo o tic-tac do relógio ou os ruídos distantes da rua. Um silêncio absoluto, profundo demais para ser natural. Levantei-me com pressa, a cadeira arranhando o assoalho. A sala não parecia a mesma. As paredes estavam encardidas, com manchas escuras se espalhando como mofo. O teto tinha goteiras, e um cheiro ácido e úmido se infiltrou em minhas narinas. Meu coração acelerou. Eu conhecia aquele lugar. Já o tinha visto antes. Não em sonhos, mas nas histórias que acabará de ler. Corri para o espelho ao lado da porta. Precisava me ver, precisava provar para mim mesmo que ainda estava na minha casa. Mas o reflexo não era meu. Era uma sombra, alta e magra, sem olhos,
apenas um vazio onde deveriam estar. Minha respiração falhou. Recuei, tropecei em algo que não deveria estar ali. Meus móveis haviam mudado, substituídos por peças antigas, apodrecidas, cobertas de poeira. O carpete foi substituído por madeira úmida e deformada. A casa esquecida nunca foi uma lenda. Ela só precisava de um novo dono. E agora, ela tinha um. A casa esquecida parecia comum à primeira vista, mas bastava um segundo olhar para perceber os detalhes errados. O ar dentro dela era pesado, carregado de umidade e um cheiro de madeira podre. Os móveis estavam cobertos por lençóis encardidos e as paredes exibiam rachaduras profundas, como cicatrizes de algo antigo demais para ser esquecido. Mas o que realmente me atraiu foi o grande relógio de pêndulo na sala. Ele estava parado. 3 da manhã. O silêncio na casa era absoluto, como se segurasse a respiração, esperando algo acontecer. Sem pensar muito, aproximei-me e passei os dedos pela madeira gasta. No instante em que toquei o relógio, um estalo ecoou pela casa. O pêndulo começou a se mover. Os ponteiros giraram violentamente para trás. O tempo desmoronou diante dos meus olhos. As paredes tremeram, rachaduras se espalharam pelo teto, móveis apodreceram em segundos, como se décadas se condensassem em poucos instantes. A poeira rodopiou no ar, sombras se contorcendo entre os destroços. O cheiro de madeira velha se misturou ao fedor pútrido de carne em decomposição. O chão rangeu. Algo emergia. Primeiro, vieram os ossos amarelados, irrompendo das tábuas como raízes expostas. Depois, a carne deteriorada começou a se formar sobre eles, grudando-se como se o tempo estivesse rebobinando um cadáver esquecido. O rosto surgiu por último ou o que restava dele. Olhos vazios, a boca aberta em um grito silencioso. Os ponteiros pararam. Mãos esqueléticas agarraram meus tornozelos. A dor veio como um choque, garras afiadas perfurando minha pele, puxando-me para baixo. O assoalho se abriu como uma boca faminta, e eu gritei, tentando me agarrar a qualquer coisa. Mas a casa já havia me escolhido. Agora, eu fazia parte dela.